O tema da mensagem de hoje é: Jesus riscou a nossa cédula de dívida. Repita comigo: Jesus riscou a minha cédula de dívida. A cédula que era contra nós. A cédula que era contra nós. Acompanhe comigo no quadro Colossenses capítulo 2, versículo 14, que diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Vamos analisar então à luz da palavra de Deus. Poderemos começar com a seguinte pergunta: por que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário? Por que a cruz? Por que tinha que ser assim? Amado, o que é a crucificação de Jesus? O que ela proporciona para a vida do ser humano hoje? O texto que nós lemos, o texto que análise, começa nos dizendo que Jesus Cristo riscou a cédula de dívida que era contra nós. Repita: Ele riscou a cédula de dívida que era contra nós. Ou seja, havia uma dívida muito grande que você tinha que pagar, e essa dívida você não tinha nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com isso que Adão e Eva pecou lá no Éden, e por conta do pecado deles, veio esta maldição sobre toda a terra. Mas vai fazer o quê? Eu sou dessa geração, ou melhor, eu sou deste DNA. Eu não posso negar que Adão e Eva foram os nossos primeiros pais, há milhares de anos, sei lá quanto tempo, mas está aqui em mim, em você. Como uma criança, talvez que tenha, um pai e mãe de soro positivo, de HIV, é possível que nasce com a mesma doença. Há casos que não, mas na maioria das vezes sim. A criança não tem culpa, mas ela veio de uma geração, de uma gestação, melhor dizendo, com enfermidade. Nós viemos com este pecado esse que quem lançou esta dívida foi Satanás, que fez, e você conhece toda a história. E Eva então se corrompeu, e ela deixou ouvir a voz do diabo, dizendo que não tinha nada a ver. É a história, amado, de hoje em dia as pessoas achar que não tem nada a ver. Uma vez o Ricardinho pregou que o diabo tem 2 filhos, 3, é o nada a ver. O que tem? Eu não lembro o terceiro, mas eu sei que é o que mais a gente usa, É o que o diabo fala. Sabe por quê, irmãos? Porque nós entendemos que o diabo lançou uma dívida e agora você tem que pagar. Que dívida era essa que havia contra nós? A dívida era o nosso pecado. E preste atenção: e jamais poderíamos pagá-lo. É muito natural você ouvir uma frase assim: nossa, hoje eu trabalhei tanto que eu paguei todos os meus pecados. Já ouviu isso? Eu fiz tanta coisa que os meus pecados, eu acredito que já está tudo pago. Irmão, não se iluda. Não tem como pagar pecado. É uma dívida pior que a dívida externa. Não tem pagamento, porque nós não temos condição, material de pagar. Não há dinheiro que pague. A expressão riscar no original grego é o mesmo que apagar e limpar. Ou seja, são uma expressão que Colossenses usa, semelhante às que foram usadas no texto de Apocalipse 7,17, que diz assim: e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Só o Senhor podia pagar essa dívida. Só Deus podia pagar essa dívida. Ninguém podia pagar. O autor da epístola aos Colossenses, ele faz aqui uma referência do ato de apagar a tinta de um pergaminho por meio de um líquido, como por exemplo
ácido muriático, usando uma esponja umedecida. No termo grego ele está dizendo o seguinte, que o sangue de Jesus é como se fosse um ácido, né? E nós conhecemos hoje em dia, no dia a dia, para a limpeza, que o ácido muriático, ele é um ácido usado para a limpeza, né? Tem o sulfúrico e tem o muriático. O sulfúrico é aquele mais forte, para coisas muito fortes. Agora o muriático, ele supostamente é mais fraco, porém, ele, aonde ele passa, ele limpa tudo. Se deixar muito tempo, ele corrói com tudo. Então diz que o sangue de Jesus é esse que vai corroer o pecado. Ou seja, você não será corroído, mas o pecado que estava sobre mim, sobre você, esta esponja umedecida, o sangue de Jesus te purificou. Então ainda que o diabo venha até você e dizer, escuta, você tem pecado, tem algum vestígio do passado, não há marca, não há mais nada, porque o dia que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você deixou de ser servo de Satanás para ser servo do Todo-Poderoso. Pastor, o que aconteceu? A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas o dia que você aceita Jesus, você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho. Quero te dar um exemplo. Todos os cachorros que passam na rua, gato, você tem alguma coisa a ver com isso? Mas se você pegar um deles, pode ser um vira-latinha lá, cheio de sarna, e levar para a tua casa, e tratar dele, cuidar dele, limpar ele, ele passa a ser um membro da tua família, sim ou não? Alguns o têm até como filho. Minha filha tem um cachorro que para ela chama de meu bebê. Um dia ela chegou e falou assim, olha meu bebê, o vovô. Eu falei, está amarrado no sovô do cachorro. Mas é o que ela gosta, ela não tem filho, então ela tem o cachorrinho lá como filho, amém. Você, eu, nós éramos esse animal sarnento, puguento, que o diabo estava dizendo, você será o próximo que eu vou levar para o inferno, que estávamos jogados no mundo, na rua, e o Senhor Jesus foi lá, nos recolheu, trouxe para dentro da igreja, começou a nos limpar, começou a nos purificar, começou a nos abençoar, e diz agora você é meu filho, você faz parte do reino, eu sou o teu Senhor, e não há outro, aleluia. Sabe, irmão, eu não merecia, você não merecia, mas Ele nos amou primeiro. Aleluia. Após esse processo, nenhum resquício da tinta, sabe, que foi usado para colocar lá que você tinha uma dívida, tudo isso foi apagado. Pastor, que cédula é esta? Esta cédula era a lei. Repita comigo, toda a lei de Moisés era contra nós e contraria a nós. É o que Colossenses diz, a lei era contra nós e nos contraria. Ou seja, tudo aquilo que a gente quisesse fazer não tinha jeito, a lei estava lá e ela era intacta, sabe? A lei não previa redenção, pelo contrário, a lei só previa condenação. O texto sagrado não fala de ordenança, que no original grego é o mesmo que dogmas. Todas as ordenanças no grego quer dizer todos os dogmas, sabe? Tudo aquilo que é lei para alguns e para outros não. Aí os escribas, que eram os copiadores, os intérpretes da lei, eles dividiram isso em 241 afirmativas, correspondendo cada uma como um membro do corpo. É como se ele pegasse o corpo e dividisse e colocasse cada prerrogativa, né? Cada lei, cada afirmativa como parte do corpo, dividido em 248. E 365, que era além, era mais, eram negativas, que correspondia a cada dia do ano. Ao total, totalizando 613 ordenanças e mandamentos. Preste atenção, amado. O Senhor Jesus, Ele tirou do meio de nós esta condenação do Velho Testamento, esta maldição que estava para mim e para você. Sabe por quê? Para que nós não permanecêssemos debaixo desta mesma condenação. E Ele fez o quê? Cravou naquela cruz. Isso mesmo, cravou na cruz. Primeiro tópico, Jesus Cristo cravou a nossa cédula de dívida, que era a lei, na cruz do Calvário.
afirma as leis da época, amadas, as leis antigas, que eram revogadas quando eram pregadas em um poste. Hoje em dia, qualquer lei, e nós conhecemos, embora que ninguém lê, mas você já ouviu falar do Diário Oficial? Sim ou não? Tudo que é lei, se você tem um processo na justiça, alguém está te procurando por alguma razão e não te encontra, ele simplesmente anuncia no Diário Oficial. Quem lê Diário Oficial aqui, levanta a mão. Quem conhece alguém que lê Diário Oficial, levanta a mão. Só o Mário conhece alguém que lê o Diário Oficial? Normalmente não se lê. Eu tive um problema quando eu tinha um restaurante no interior. Eu já tinha vendido, já tinha ido embora, já tinha acertado com os funcionários. 3 anos depois aparece um inquérito que foi aberto, né? uma reclamação de um funcionário. E aí eu fui até a cidade tentar resolver. E me falaram o seguinte: olha, procurou na cidade, você não estava, não encontrou onde você estava, foi publicado no Diário Oficial. Eu falei: que Diário Oficial? O que é isso? Quem lê Diário Oficial? Falou: não interessa, a lei entende que uma vez que foi declarado no Diário Oficial, ocupado ou condenado, já está declarado. Antigamente, sabe o que eles faziam? Na época dos reis, eles colocavam postes nas vilas, ou então na frente do palácio, e naqueles postes era como se fosse uma placa, eles colocavam lá a lei, e esta lei dizia o seguinte, que quando era colocado lá, era revogado ou anunciado. É por isso que Jesus, ele pega toda a lei do Velho Testamento e crava na cruz. Por isso a cruz não foi apenas uma época, uma morte da época, mas Jesus precisava dizer: o teu pecado, a tua maldição, a tua condenação, eu vou cravar na cruz, dizendo: o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores já levou sobre si e já pagou o pecado. Sabe, meu irmão, ele precisava cravar na cruz, para que todos, quando olhassem lá no Calvário, que era o Monte da Caveira, o lugar alto, visse que Jesus estava sendo condenado e todo o pecado estava sendo lançado sobre ele. Aleluia. Eram pregadas em um poste, e foi em um madeiro infamante com o nosso amado Senhor. Ele cravou a nossa cédula de dívida e nos tirou do meio de nós. Aleluia. Senhor Jesus Cristo crucificou aquilo que nos trazia culpa, aquilo que nos trazia condenação e aquilo que nos traz morte. Preste atenção. Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha que coisa linda. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Ou seja, ele levou sobre si, todos nós estávamos julgados, todos pecaram e destituídos, afastados, foram da glória de Deus. Uma vez que eu aceito Jesus, o que acontece? A minha história muda, porque eu não era o cachorro sarnento que ele colocou dentro de casa, agora eu passo a ter pedigree. Sim, comia lixo na rua, agora eu como a melhor ração. Quando as pessoas me viam doente, sabe, me chutavam e falavam: sai daqui, cachorro sarnento. Hoje eu sou levado, sabe para onde? Para o pet shop para tomar banho. O mundo não entende por que você era um tranqueira e hoje você é abençoado e tem toda sorte de bênção vindo de Deus. Não entende porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra disse: tu és meu agora e ninguém lançará a mão de ti. Romanos 6:22 diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo o nosso Senhor. Para você estava julgado à morte, mas Deus te deu o dom gratuito e diz assim: a partir de agora você não vai ser mais condenado ao inferno, mas tu reinarás comigo, andarás comigo na minha glória no reino dos céus. Este é o dom gratuito que Deus dá aos seus filhos,
Você era criatura e passou a ser filho. Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Repita comigo: Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei? Não era a maldição do passado? Não era a cédula de dívida? A lei que dizia: você tomou ceia, mas você pecou, zerou. Tem jeito não. Você está tomando ceia indevidamente, você está pecando, então você não pode tomar ceia. Irmão, quem não pecou, eu não digo nem da última ceia, da ceia que foi ministrada na célula até agora, você não pecou nem em pensamento, não seja mentiroso. Porque a Bíblia diz que o nosso corpo, a nossa vida é levada ao pecado, mas todos os dias o Senhor nos justifica. Ele diz: o dom gratuito de Deus. Deus não está pedindo para você: agora a partir disso você vai ter que jejuar não sei quantos dias, você vai ter que rezar 15 Ave Maria, 3 Pai Nosso, 2 Salve Rainha, para que você seja perdoado. Quando nós confessamos ao Senhor, verdadeiramente Ele nos perdoa. Sabe por quê? Porque Ele nos amou. Vai ficar chateado contigo? Claro. Às vezes teremos algumas retaliações por conta do erro, do pecado, sim, mas você não deixa de ser filho jamais. Eu quero aproveitar a história do cachorro. Eu não gostaria que você se ofendesse com isso. O cachorrinho foi tratado a pão de ló, e de repente, num dia, da noite para o dia, ele começou a fazer cocô dentro de casa. Ele não fazia. Aí você fala: o que está acontecendo? Agora ele já não mais faz como ele come. Você fala: um cachorro de raça. Até ontem ele não fazia nada disso. Olha para mim. O Senhor manda te dizer que você faz a mesma coisa. Tem tempo que você é uma bênção, tem tempo que você, desculpa a expressão, faz cocô na sala. Mas você não deixa de ser o filho amado dele. Sabe por que o cachorro às vezes ele come? Alguns dizem que é verme, outros dizem que é para chamar a atenção do dono. Quantas vezes nós queremos chamar a atenção do Senhor? Talvez você chutaria o cão, xingaria ele de porco, de tudo quanto é nome, mas ele continua sendo seu. Quantas vezes nós pisamos na bola com o Senhor? Olha o que Romanos diz, capítulo 8, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que é andar segundo o Espírito? Andar segundo o Espírito é andar em confiança. Eu acordar de manhã e dizer: eu sou amado de Deus, eu sou filho do Altíssimo, eu não mereço, mas Ele me deu o melhor da terra, e começar a viver isso. Amém? Mas não, por muitas vezes nós acordamos e dizemos: se aconteceu isso errado, eu estava orando e deu errado, é porque Deus está me castigando pelo pecado que eu fiz. Mas você já não pediu perdão por esse pecado? Por que Ele te castigaria? Por que Ele te colocaria por terra? 2 Coríntios 3:3 diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Eu vou ler mais uma vez para que você entenda. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para fim daquilo que é transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor.
Meu irmão, a partir de hoje você precisa entender que você não precisa mais de véu, que você não precisa mais da lei do Velho Testamento, que você não precisa mais de dogmas, que você não precisa mais se purificar, sabe? No passado eu tinha que tomar banho de erva podre, chamado abô, porque eu achava que aquilo trazia descarrego, sabe, meu irmão? Sabe qual é o seu melhor descarrego? O sangue do Cordeiro. Sabe qual é a melhor obra na sua vida? É confiar no Senhor. Você não merece, mas Ele te amou. Eu não preciso mais fazer como Moisés, cobrir a minha cabeça, porque quando eu tiro o véu, a glória do Senhor se manifesta em mim. O mundo não consegue entender, mas todo dia quando você anda na rua, o Senhor olha para você e fala: ali vai o meu filho amado. Eita mistério, como diz o Nildo. Sabe, irmão, Deus tem prazer em você. Deus tem prazer em você. Mesmo quando você erra, talvez Ele fala: eita cabeçudo, mas espera aí que nós vamos dar um jeito nisso. E vai lá e apaga e fala: continua, meu filho, vai andando. Não tem mais condenação para você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Qual a diferença, pastor, de andar segundo a carne e andar segundo o Espírito? Andar segundo a carne é andar segundo a lei. Eu pequei, agora eu tenho que me sacrificar. Eu pequei, agora eu tenho que ficar não sei quantos dias pedindo perdão. Eu vou ter que fazer como muitas religiões fazem, sabe? Eu vou ter que me chicotear, eu vou ter que andar de joelho não sei quantos quilômetros. Isso é viver como a carne, porque a carne acha que ela se justifica nela mesma, ou pela força do braço. Mas quando eu ando segundo o Espírito, que Espírito? O Espírito de Deus que me comprou com seu próprio sangue na cruz do Calvário. Legal talvez, né? O cachorro não teria essa noção, mas aquele cachorrinho largado, abandonado, chutado, do lado de dentro da mansão, ao lado dos melhores carros que todo mundo gostaria de ter, deitado, repousando numa sombra. Os outros passam e falam: por que aconteceu isso com ele? Por que ele teve essa sorte? A Bíblia nos diz, amado, que o Senhor nos escolheu, e Ele preparou para mim e para você toda a sorte de bênção. Efésios 2,14 diz assim: porque Ele é a nossa, vamos de novo, porque Ele é a nossa, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou paz, e vós que estáveis longe, aos que estavam perto. Ou seja, tudo aquilo que era condenação, que era pecado, que era passado, ele juntou vários povos. Sabe como que ele juntou? Eu tinha um costume, sou de uma família, o Ricardo é de outro, o Daniel é de outro, a Juliana é de outro, e Deus junta tudo numa casa só para falar a mesma palavra, e um olhar para o outro e falar: nós somos irmãos em Cristo. Talvez odiados. Deus às vezes, amado, com certeza vai estar trazendo pessoas que você tinha mágoa, que você tinha raiva, que por alguma maneira você tinha algum rancor. Deus vai colocar do teu lado e vai dizer: você vai aprender comigo o que é amar, você vai aprender comigo o que é perdoar, porque perdoar é andar junto, perdoar é estar lado a lado, perdoar não é dizer eu te perdoo, mas sai de perto. Perdoar é caminhar junto e dizer: aquilo que passou já não tem mais poder algum. Amém? Isso é muito, muito bom, isso é maravilhoso, não é verdade? Mas o texto nos diz ainda que o Senhor despojou principados e potestade. Repita comigo: despojar. É o mesmo que privar da posse. É o mesmo que tirar a força. Quando o Senhor nos despojou, Ele arrancou todo o principado, todo o seu acusador foi retirado. Sabe, amado, quando uma nação vencia a guerra, a Bíblia diz que os seus soldados traziam o despojo da nação que fora vencida. Uma nação vencia a guerra contra outra nação, eles iam lá e tiravam todas as posses,
chamado despojo, e levava para sua terra natal. Jesus, ele vence uma grande batalha travada na cruz. Ou seja, na cruz, então, ele tem sido vencedor, pelo qual ele despojou o diabo com todas as suas potestades, tirando-nos a força das garras malignas de Satanás. E desta forma, o diabo foi despojado do poder que ele tinha em mim e em você, que pela transgressão da lei, condenar e matar o homem por meio do pecado, o Senhor crava na cruz e disse: agora este pecador sou eu. Como assim, pastor? Jesus não tinha pecado, por isso mesmo ele se fez pecador. Eu e você não aguentaria ir para a cruz e carregar o peso da eternidade toda em nós, mas Jesus sim, porque ele era perfeito. A lei nos dizia que quando alguém para cobrir, não era nem perdoar, cobrir o pecado, tinha que matar um animal ou um sangue inocente. Jesus era o inocente, por isso que a Bíblia chama ele de cordeiro. Por quê? Porque ele levou sobre si, ele pegou a minha dívida, a sua dívida, o pecado que estava em mim e em você, e diz: agora ele é meu, pode deixar que eu aguento firme aqui. E ele crava na cruz. O próprio Deus se humilha para ter o resgate entre eu e você. Sabe, meu irmão, já estou terminando, mas há algo ainda que nós precisamos saber. Isto é de suma importância para a nossa vida cristã. A Bíblia diz que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, após nos trazer esta revelação sobre a crucificação e a quitação do nosso débito, agora ele nos ensina o seguinte, olha que coisa linda, 1 Coríntios 10, 31. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Os judeus, amado, eles tinham que cumprir toda a lei, e era um extenso calendário de festa. Era a festa do Purim, festa do tabernáculo, festa disso, festa daquilo, e eles tinham que cumprir. E entre as festas, eles tinham algumas obrigações. E assim, a lei dizia o seguinte: você cumpriu o ano inteirinho, no final do ano você pisou na bola, você voltou a estaca zero. Era impossível cumprir a lei, não tinha jeito. E eles ficavam ano a ano, mês a mês, renovando a aliança. É por isso que eles são tão radicais, porque eles têm a lei como algo severo, e eles passam a ser homens severos, sabe? E eles então tinham que cumprir as luas novas, tinham que cumprir o sábado. Isso os mantinham ocupados, presos, escravizados durante o ano inteiro. E quando eles não cumpriam, isso gerava neles condenação. Eu quero te fazer uma pergunta: quantas vezes você se sentiu condenado por algo que você deixou de fazer, ou por algo que você fez? De você falar: não vou nem orar, porque se eu orar, meu Deus, Deus não vai ouvir minha oração, olha como é que eu estou. Uma criança, quando é bem pequena, e ela está livremente andando na casa, e de repente ela quebra um prato, uma xícara, um bibelô, alguma coisa, a primeira coisa que ela faz é ficar retraída, não é? Porque ela entende que vai ser repreendida. Há duas funções, isso vai do entendimento. Você pode repreender a criança, uma criança de 2, 3 anos, com uma tábua com alguns pregos na ponta, e mostrar para ele, fazer um pânico. Isso é normal? Isso é louco que faz, isso é o diabo que faz conosco. Ou você pode falar: filho, não pode mexer mais aqui, olha, você quebrou, conscientizar ele, e ele vai entender. A primeira fase, o primeiro exemplo que eu dei, você vai fazer o quê? Você vai trazer espanto, você vai trazer revolta, você vai trazer medo, pânico. Deus nos traz pânico, ou quem traz pânico é o diabo? O diabo até hoje, ele se acha no direito de te repreender. Só olha a maneira que ele repreende. Ele repreende trazendo medo, pânico, trazendo, sabe, decepção, trazendo choro. Mas o Senhor é aquele que te abraça e diz: fique em paz, eu sou contigo. Sabe, irmão, não dê ouvido à condenação do diabo, porque o diabo, ele quer trazer a lei, porque ele sabia que a lei ninguém cumpria. O único que cumpriu a lei, teve autoridade sobre ela, foi Jesus. Amados, a boa nova é que a Bíblia diz que a nova aliança celebrada por Jesus na última ceia
Quando ele tomou o cálice, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Aleluia. Este cálice, amado, diz que nós estamos livres de toda a culpa, do jugo, do fardo. Nós estamos livres, sabe, de todo o fadonho, das regras, das ordenanças impostas por homens cruéis. Aqueles homens, cada dia eles estavam colocando uma lei. Imagina, no dia que Jesus cura aquele homem que há anos que ele estava, mais de anos que ele estava numa cama, né? Todo mundo conhecia ele, era uma cidade pequena. O Senhor disse assim: toma o teu leito agora e anda. Ao invés dos escribas e fariseus ficarem felizes porque ele foi curado, sabe o que eles repararam? Era sábado, eles não podiam estar carregando nada, porque no sábado ninguém fazia nada, porque sábado era descanso de Deus. E ai que alguém fizesse alguma coisa no sábado. O que era mais importante, cumprir o sábado ou curar uma vida? E Jesus ele fala: se tivesse uma vaca atolada, porque é sábado, você não vai desatolar ela vai morrer lá? Ah não, mas a vaca é diferente. Então a vaca é mais importante do que o ser humano? É isso que Jesus disse. Isso são leis, são fardos, isso são regras que o Senhor aboliu todas elas. Romanos 14:5 diz assim: um faz a diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graça a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graça a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Paulo ele diz o quê? Não importa se você é do dia, se você é da noite, se você gosta de comer carne, se você não gosta, se você gosta de viver assim ou não, tu é filho e pronto. Ninguém é melhor porque faz tal coisa. Tem gente que se acha mais santo porque eu todo final de semana eu vou para o monte, aí lá eu oro a madrugada inteira. A Bíblia diz que Deus não está nos montes, Deus está dentro de nós. E quando você o buscar em espírito e em verdade, Ele está pronto. E não se julgue maior porque você faz mais. Aquele que faz, continue fazendo, mas não se julgue maior por aquele que não faz, porque Deus não está preocupado com isso, mas Deus está preocupado quando nós glorificamos a Ele. É isso que Paulo diz. Amém? E às vezes nós colocamos julgo, dizendo: não, se não for assim, não, eu cheguei na igreja hoje correndo, não deu tempo de eu orar, então corre aí, dobra o teu joelho rapidinho, faz uma oração de 2 segundos, então na hora que você levantar a mão, o diabo não vai cair. Mentira do diabo, porque você é filho, e quando você levantar a mão, o Senhor olha do alto céu e diz: meu filho está levantando a mão, eu preciso mandar fogo do céu. Amém? Imagine você que quando Elias foi lutar contra os 450 profetas de Baal, a Bíblia diz que ele levanta o altar, né? Restaura o altar e clama fogo do céu e o fogo cai. Será que naquele dia Elias não tinha pecado, não pensou nada de ninguém? Não julgou, não condenou? Ainda mais Elias, que era um homem tão duro de coração. Duro que eu falo no sentido de ação, porque ele era do tempo da lei, era olho por olho, dente por dente. Mas quando ele falou: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, manda fogo, o Senhor pode dizer: eu não, você pecou, vai lá, dobra o teu joelho, vai fazer um jejum de 24 horas, vai tomar caldo, vai fazer qualquer coisa para que eu possa te ouvir. Não. Quando ele falou da aliança, Deus respondeu. Gálatas 4:6 diz assim: e por que sois? Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. O que quer dizer Abba, Pai? Abba, Pai quer dizer papai querido, papaizinho. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir?
Tem gente, amado, que continua servindo a Deus e continua a ter medo de abrir um guarda-chuva dentro de casa porque faz mal. Continua servindo a Deus, sabe que agora não é mais servo e sim é filho, sabe, tem medo de passar debaixo da escada. Se ele estiver deitado e alguém pular, fala, diz, pula. Se alguém varrer o teu pé, fala, não pode, senão eu não caso. Não come na panela, porque disseram que se comer na panela, no dia do casamento chove. Fosse assim, amado, lá no Nordeste, onde não chove, eles só comiam na panela, lá cai uma gota. A Bíblia diz, como que agora você conhece o Deus verdadeiro e fica se dobrando a esses deuses, a esses costumes, a esses medos? Sabe, fica aí com, sabe, qualquer coisa ruim, vai lá, bate 3 vezes na madeira. Tu é crente, meu irmão. Você não precisa nada disso, você não precisa de dogmas. Você não precisa de lei, você precisa apenas de reconhecer que Ele é o Senhor e pronto. Mas nós aprendemos, né? Viemos de um país católico, aprendemos que precisamos fazer alguma coisa para Deus, para que a gente possa merecer a bênção. Não é assim? Se eu não fizer, Deus não me abençoe. Mentira do diabo. Ele te abençoa porque Ele é maravilhoso. Se você fizer, Ele vai te abençoar muito mais. Mas se nós fizermos e Ele nos abençoa à medida que nós fazemos, então isso não é graça, isso é troca. Então eu não estou sendo abençoado pela graça, eu estou fazendo algo em troca. Então eu dei e agora eu recebo isso. É igual o dízimo. A Bíblia diz que quando você entrega o dízimo, o Senhor repreende o devorador. Amém? Mas se você não fizer, Ele vai deixar você condenado, falido a vida toda? Não, Deus é misericordioso. É claro que é uma lei que nós precisamos, né, cooperar, porque é a casa do Senhor. Mas Deus se alegra muito mais quando você faz de coração. Quando você faz por obrigação, Deus pode te abençoar? Pode, porque independente se você fizer ou não, Ele vai te abençoar, porque Ele é Deus na sua vida. Mas Ele ficaria muito mais feliz. Você tem 2 filhos, um rebelde e um bonzinho. O bonzinho é mais filho do que o rebelde? Mas você não se alegra melhor com aquele que é bonzinho? Com aquele que é obediente? E quando nós nos alegramos, a gente não procura fazer mais? Assim é Deus. Mas não é porque o rebelde não faz que ele vai deixar de ser filho. Só que ele gera consequências para ele mesmo, amém? A nova aliança, nós temos apenas 2 ordenanças. Repita, na nova aliança, no Novo Testamento, eu tenho apenas 2 ordenanças: Santa Ceia e batismo nas águas. Santa Ceia e batismo nas águas. Uma vez que eu desci as águas do batismo, a única ordenança que eu tenho mês a mês é tomar a ceia do Senhor. Porque na ceia do Senhor eu sou curado, eu sou limpo, eu sou restaurado, eu sou purificado, eu me aproximo de Deus, eu estou em aliança, eu renovo a minha aliança com Ele. E as demais coisas, as outras alianças, amado, isso foi coisa que fizeram no passado. E foi tão boa que o próprio Jesus aboliu, ou seja, tirou fora, cravou no madeiro, dizendo, agora está abolido. Vire para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não tem algema em você. Você está livre. Amém, meu irmão? Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Eterno Deus.